isso, ajuda-nos a desbloquearmos a nossa mente de quaisquer sentimentos ou perplexidades que nos impeçam, neste momento, de entender e ouvir a Tua voz. É o que te pedimos humildemente em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos os nossos irmãos. Queremos desejar a todos um santo e feliz sábado e também desejar às nossas visitas que se sintam bem no nosso meio e também cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet, que todos juntos nós possamos louvar agora o nosso Deus com o hino número 14. Queremos, neste momento, convidar a todos aqueles que puderem, que se possam colocar de joelhos para falarmos com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dás, Senhor, de estarmos aqui, na Tua Santa Casa de Oração, juntos, Senhor, para Te louvar, para Te adorar e para prestar culto. Nesta hora, Senhor, queremos pedir-te que Tu te possas fazer presente através do Teu Santo Espírito. Queremos pedir-te, Senhor, Tu possas derramar as bênçãos que Tu tens guardadas para cada um de nós, as bênçãos que Tu tens para cada família que aqui está representada. Ó Senhor, e que nós hoje possamos estar gratos por isso, possamos sentir a alegria do nosso coração, Senhor, por saber que Tu és o nosso Pai, és o nosso Deus e porque Tu nunca nos abandonas. Neste momento, Senhor, pedimos também que Tu possas nos ajudar a fazer silêncio dentro de nós para escutar a Tua voz, para entender a Tua palavra, Senhor, para compreender aquilo que Tu queres para a vida de cada um de nós. Tudo isto pedimos, Senhor, sem que nada mereçamos, Senhor, porque sabemos que somos falhos e pecadores, mas nos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém.
história de hoje, a única saída. Minha vida era a pior que se podia imaginar. Eu não tinha forças para lutar contra meu problema. Me entreguei completamente ao alcoolismo e caí no mundo das drogas. Mas eu tinha uma família, mulher e 3 filhos. Leonel, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Até quando você vai continuar nessa vida? Você está destruindo a nossa família. Você precisa parar de beber e de usar essas drogas malditas. Você está vivendo às custas do seu pai. Você não tem vergonha na cara, não? Tudo que eu ganho, você rouba de mim. Você pega das minhas coisas e gasta para comprar bebida e essa maconha. Você precisa se tratar urgentemente. Quer saber? Eu vou te internar numa clínica. E quando você sair de lá, se sair, eu não vou mais estar aqui. O nosso casamento acabou. Ela se cansou e foi embora. Levou os filhos e o que podia carregar. Foram muitos anos de tristeza, solidão e crise de abstinência. Me divorciei e fui morar com meus pais. Eles eram adventistas e oravam dia e noite pela minha recuperação. E comecei a receber estudos bíblicos e definitivamente parei de beber e usar drogas e me batizei. Amém. Naquela época, eu conheci na igreja uma pessoa muito bacana. Ela era o meu suporte emocional e espiritual. Namoramos e nos casamos, mas sabia que nossa vida não seria nada fácil. Nosso pastor na época, que sabia da nossa situação, pagou a inscrição para que eu e minha esposa fôssemos ao primeiro encontro do Seminário de Enriquecimento Espiritual com o pastor Miguel Pinheiro. Naquela oportunidade, entregamos nossas vidas nas mãos de Deus e rogamos a Ele que nos concedesse um emprego para que pudéssemos sair daquela situação de miséria e de fome em que nós nos encontrávamos. Naquele mesmo domingo, quando terminou o encontro, nós fomos embora de ônibus e sobrou apenas R$2. Com esse dinheiro, fui até uma banca comprar um jornal. Meu coração estava aliviado e fui para minha casa confiante numa resposta de Deus. Olha, Eline, tem um anúncio aqui no jornal de uma vaga de consultor de negócios. Isso aqui me interessa. Tenho certeza que já é a resposta de Deus. Pois é, Lenir, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus. Não tenho dinheiro para colocar esse currículo no correio. Como que vamos fazer agora? Olha, Lenir, minha carteira profissional. Eu não estou conseguindo trabalho porque já faz tanto tempo que eu estou sem registro e as pessoas acham que eu não tenho qualificação. De que vale essa carteira? Será que na tua carteira tem alguma coisa negativa que te impede de arranjar trabalho? Não, Elinir, não tem nada de errado com a minha carteira de trabalho. Você acredita em milagres? O que é isso? Dentro da sua carteira de trabalho tem um selo dos Correios para você enviar o seu currículo. Mais um selo dentro da minha carteira? Hoje, depois de alguns anos, minha vida mudou completamente. Sou funcionário dessa grande empresa,
como consultor de negócios em 18 capitais brasileiras. Eu e minha esposa dedicamos a nossa vida ao Senhor. Como primeiro ancião, eu tenho a oportunidade de trabalhar na igreja, incentivando aos irmãos no caminho da esperança. Louvado seja nosso Deus pelo que Ele fez pelas nossas vidas. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Vamos inclinar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Bom e amado Pai, Altíssimo Senhor, todas as coisas vêm de Ti, Senhor, do Teu trono da graça. A abundância que nós possamos ter, ou menos abundância ou pobreza, podem-nos fazer de nós melhores e maiores cristãos, Senhor. Ó bom Pai, neste momento, demos uma bênção muito especial para todos os dadores, todos aqueles que estão desprendidos das coisas materiais e que sentem a grande necessidade de participar e de dar continuidade a esta obra, que não é nossa, mas que é Tua, para que o Evangelho possa ser proclamado em todos os cantos deste pobre planeta, Senhor. Vem-nos abençoar, nos guardar, dá-nos, Senhor, um coração sensível, amável. Ajuda-nos a estarmos desprendidos de todo o egoísmo e de tudo aquilo que é material, para que Tu também possas habitar inteiramente no nosso coração, com a presença do Teu Santo e Divino Espírito, Senhor. Tudo pedimos estas graças, Senhor, sem nada merecermos, mas no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
semana foi boa? Ainda bem. Hoje não serei eu a vos contar a história. Hoje vai ser posto ali um vídeo que vai ser um menino que penso que vocês já conhecem, que é o Benício Reis. Quem é que já conhece o Benício Reis? Nunca ouviram a história de um menino que gosta de contar muitas histórias da Bíblia? Então, se não conhecem, vão conhecer hoje. O Benício Reis vai-vos contar uma história também, que já é conhecida por vós, que é Samuel, mas que é sempre bom relembrar-nos essa história. Para isso, eu vou pedir que vocês se sentem aqui nesses banquinhos para poderem ver. Bem? Oi, hoje eu quero contar a história de Samuel, aquele menininho que virou profeta, lembra? A história dele começa com a oração de uma mulher chamada Ana. Ela não podia ter filhos, a menos que o milagre acontecesse. Foi por isso que ela orou. Um dia, Ana e seu esposo foram subir a cidade de Siló para adorar a Deus. As outras mulheres só ficavam rindo de Ana, só porque ela não podia ter filhos. Ela resolveu orar mais uma vez, mas só que ela orou tão triste que chamou a atenção do sacerdote. O sacerdote ali pensou que ela estava bêbada. Ana disse que não estava bêbada. Ana disse que ela estava muito triste e estava orando a Deus. Mas quando Ana terminou de orar, ela não estava mais triste. Quando Ana estava orando, ela pediu um bebê. E ela prometeu que ia cuidar muito bem dele. E ele ia ser um servo de Deus. Você sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, Deus fez um milagre. E Ana teve um bebê. O bebê de Ana era bem bonito. Assim como eu, foi minha mãe que falou. Quando Samuel era bem pequeno, Ana fez o que prometeu. Levou ele até o templo, entregou ao sacerdote Eli para servir ao Senhor. Samuel fazia de tudo. Ajudava a limpar, carregava água e até organizava as coisas. Um dia, já era bem tarde, Samuel ajoelhou, orou e foi dormir. Quando Samuel estava quase pegando no sono, ele ouviu uma voz chamando ele. Samuel, Samuel. Ele arregalou os olhos, se levantou bem rápido e correu bem rápido para o quarto do sacerdote Eli. Samuel perguntou, por que você me chamou, Eli? Ele disse que não tinha chamado Samuel e mandou voltar para dormir. Quando Samuel estava quase dormindo outra vez, ele ouviu a voz chamando o seu nome. Samuel, Samuel. Ele correu outra vez e disse, estou aqui, Eli. Ele mandou ele voltar para dormir, porque ele não tinha chamado ele. Eu acho que Samuel já estava ficando chateado, porque ele achava que Eli só estava brincando com ele. Samuel voltou para a cama e, pela terceira vez, ouviu a voz chamando o seu nome. Samuel, Samuel. Eu acho que Samuel pensou, ele está querendo brincar a essa hora da noite. Será que ele está ficando gaga? Ele foi ao quarto do sacerdote e quando chegou lá, ele estava dormindo. Ele acordou ele e perguntou mais uma vez o que ele queria. Ele disse que não tinha chamado por ele e pensou, já sei, quem está te chamando, Samuel? É Deus. Samuel arregalou os olhos e disse, Deus? E ele disse a Samuel, volte para a cama e se ouvir a voz outra vez, responda. Pode falar, Deus, porque eu estou aqui para te ouvir e obedecer. Deus disse a Samuel um monte de coisas que ia acontecer com ele e seus filhos.
Tudo o que ele disse aconteceu. Daí, ele se tornou um profeta de Deus. E Jesus, o seu super-herói preferido. Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, são apenas bonequinhos que pensam ser super-heróis de verdade, mas nunca vão ser. Por isso eles não podem salvar ninguém na vida real. Mas Jesus é real. Ele veio pessoalmente a esse mundo, enfrentou os nossos inimigos e salvou nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui agora. Só para dizer que Jesus é o nosso verdadeiro super-herói. Tem mais. Você acha que depois que a mamãe de Samuel orou, ela só teve um bebê? Não! Deus deu a ela 3 filhos e 2 filhas. Sabe por quê? Porque quando acreditamos no poder de Deus e colocamos nossa vida na mão de Jesus, o nosso super-herói, Ele nos dá muito mais do que precisamos, porque Ele pode. Então, quem é o nosso super-herói? Jesus é o nosso super-herói, é aquele que nos salvou e que deu a sua vida por todos vocês, está bem? Não se esqueçam disso, está bem? E que sejam como Samuel, que sejam amigos de Jesus e sempre prontos a servir, está bem? O resto é bom sábado, vamos para os nossos lugares. Sonho com o dia em que verei Jesus voltar. Quanta alegria, o sofrimento vai findar. E no céu a nuvem começa a aparecer. E essa mesma nuvem se aproxima, posso ver. É meu Jesus com os seus anjos, as trombetas a soar. Ele vem para me buscar. Eu vou subir com o meu Jesus. É agora, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir com o meu Jesus para o meu eterno lar. Para alguns é tarde, a porta se fechou, o tempo da graça para eles se acabou. Vejo à minha volta um cenário de terror, homens que se escondem da presença do Senhor, mas os fiéis e redimidos são levados por seus anjos ao encontro de Jesus. Vamos subir, vamos subir,
pranto, nem mais dor. Vamos subir, vamos subir, vamos subir com o Salvador. Não mais pranto, nem mais dor. Vamos subir, vamos subir, vamos subir e celebrar lá no nosso eterno lar. Vamos subir. Muito especial a igreja aqui reunida. Saudar aqueles que nos visitam. É bom ter-vos conosco, aliás. É bom ter a sua presença, meu querido amigo. Aqueles que estão conosco, é sempre realmente muito, muito especial recebermos a vossa visita. E quero também dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham através da internet, para que eles igualmente possam também, meu querido amigo, ser abençoado pela presença e pelo estudo da Bíblia, a presença de Deus e o estudo da Bíblia neste momento. Nós, ontem, fomos despertados certamente com uma notícia que, embora não fosse absolutamente uma surpresa, deixou certamente muitas pessoas com alguma perplexidade, que foi o resultado do referendo na Inglaterra, que deu como vitória ao grupo que dentro da sociedade inglesa defendia a saída deste país, do Reino Unido, da União Europeia. Naturalmente, muitas pessoas fazem aqui as suas ilações e tiram as suas conclusões, mas a grande questão que talvez nós neste momento devamos pensar não é que futuro tem a União Europeia, mas que futuro tem o nosso planeta. E é talvez nesta grande questão que nós precisamos nesta manhã refletir e devemos também, e com aquilo que a Palavra de Deus nos diz, tomar algumas decisões muito importantes. Mais do que definirmos aonde vamos investir o capital que temos amealhado ao longo de uma vida de trabalho, mais do que definir quais serão, diríamos assim, as saídas profissionais que alguns jovens poderão ter de ir para aqui ou para acolá, agora com a possível diminuição do espaço de livre circulação da União Europeia, talvez avaliarmos mais seriamente do que simplesmente pensarmos nas coisas que têm a ver com este planeta, pensarmos naquelas que a Bíblia nos chama a atenção, que são as coisas eternas e que são aquelas que são não de natureza física, mas espiritual. Por esta razão, não para falar de política, nem sobre as implicações proféticas da saída ou permanência do Reino Unido na União Europeia, eu gostaria de convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 7. E ali nós vamos falar não necessariamente de política, mas vamos falar a respeito de um selamento. Apocalipse, capítulo 7, e nós vamos ler de uma forma muito especial, para começo, o verso 1. Apocalipse, capítulo 7, verso 1. Meus queridos, é um desafio, visto que já é meio-dia e que habitualmente costumamos terminar as nossas reflexões bíblicas mais ou menos minuto, mais minuto, menos minuto, mais ou menos por volta deste horário. Mas eu gostaria de vos pedir que possamos ter apenas alguns momentos de atenção, porque o tema sobre o qual o Senhor nos quer chamar a atenção nesta manhã é sobejamente importante. Por isso, vamos procurar ser bem breves, mas vamos ao ponto direto sobre este assunto. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Diz então a palavra do Senhor: e depois destas coisas, o profeta João escreve, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Nós sabemos
que, em linguagem profética, ventos representam guerras, representam conflitos sociais e representam também acidentes naturais. E a Bíblia, aqui através do profeta João, está a dizer que a terra está a ser contida por 4 poderosos anjos que cada um em seu quadrante do planeta estão a conter uma onda de desgraças e de cataclismas que ainda haverão de assolar o nosso planeta. Fazendo eco àquilo que Jesus dizia em São Mateus, no capítulo 24, quando virdes todas estas coisas acontecer, esperem, ainda não é o fim. Na realidade, meus queridos, os cataclismas e as dificuldades na história do planeta não são a evidência de que o fim chegou. São, sim, o sinal de que o fim se aproxima a passos largos. E fazendo referência àquilo que o próprio Jesus disse, quando virdes todas estas coisas acontecerem, ergam as vossas cabeças, sintam-se de alguma forma entusiasmados, porque o motivo da vossa esperança está prestes a cumprir-se. Por isso, queridos amigos, neste momento alguns de nós podemos estar perplexos e preocupados, mas, além da insegurança que possa existir neste planeta, a nossa preocupação deve estar na certeza de que, em breve, cada dia mais perto, está o retorno e o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém por isso? Amém. Bom, é verdade que nenhum de nós gosta de sofrer, mas quando olhamos para o panorama do nosso planeta, efetivamente não podemos negar que há alguma coisa muito séria que está para acontecer. Recordem, por exemplo, a grande quantidade de movimentos apocalípticos que estão surgindo. E eu não meditaria em grandes exemplos, mas recordam-se de uma série de movimentos religiosos que têm aparecido ao longo da história da humanidade e que têm feito com que nos últimos anos, em anos recentes, há poucos anos ou às vezes há poucas décadas atrás, muitas pessoas tenham estado dispostas a atos extremos, como por exemplo, aquilo que aconteceu na Guiana, quando o reverendo Jim Jones foi responsável por ter levado ao suicídio, o suicídio coletivo de quase 1000 pessoas. 913 cadáveres foram encontrados pelas autoridades naquele ano de 1978. Pessoas que estão em busca de algo e que são capazes de coisas absolutamente impensáveis. E acreditem, não foi só há 3 décadas atrás que isto aconteceu. Há muito pouco tempo atrás, uma série de pessoas também tiraram a vida na França, na Suíça, no Canadá, por causa de uma pregação de um grupo religioso extremista de nome Templo Solar, ou Ordem do Templo Solar. Estas são ideias que estão surgindo por aqui a todos os momentos. E quando falamos do Apocalipse, quando estudamos o Apocalipse, quando falamos das mensagens relacionadas com o fim da história do mundo, muitas pessoas dizem, será que aí vem mais um líder esquizofrénico, alguém alucinado com uma mensagem apocalíptica do tipo, amanhã as coisas vão acabar e entreguem todos os seus bens, estejam dispostos a todos os sacrifícios, venham aqui para se suicidarem coletivamente? Será que é isto que estamos a falar? Não. Meus queridos, lembrem-se de uma coisa, Deus tem um inimigo na terra. Na verdade, este inimigo declarou guerra muitos anos atrás a Deus. E este inimigo quer confundir a mente de todos aqueles que estão numa busca sincera de Deus, que estão numa busca sincera de encontrar uma solução para a sua vida, porque percebem existe um anseio coletivo, existe uma consciência pessoal que cada um de nós pode ter, que de fato este planeta está nas franjas da sua história. Mas a verdade é que Satanás desenvolve inúmeras e astutas estratégias para levar ao engano e levar à perdição muitas pessoas. E é por isso quando se fala de Apocalipse, muitas pessoas imediatamente fazem recordação destes monstros, dessas histórias assombrosas que muitas vezes aparecem nos jornais e que assombram o nosso consciente coletivo a respeito daquilo que possa ser a consciência ou a noção do Apocalipse e do final da história do planeta. Mas, meus queridos, acreditem, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós não só vemos um livro de revelação, mas vemos sobretudo um livro de esperança. E quando lemos a Bíblia, efetivamente, a leitura que nós devemos fazer e o sentimento que deve ficar no nosso coração como um resíduo, deve ser um forte sentimento de esperança. Apocalipse capítulo 7, verso 1, não se fica apenas
pelas desgraças iminentes. Fica-se, sobretudo, por uma mensagem de grande certeza que vem a seguir. E por isso vamos ler os versos 2 em diante. E vi outro anjo que subiu da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. E aqui então entra esta questão importante que é o assinalamento, o selamento do povo de Deus. Sabem, nós temos aqui na Madeira um dos mais eficientes institutos que o nosso país tem, o Instituto do Bordado da Madeira. E quando se vai comprar um bordado, nós só o compramos com a certeza de que ele seja autêntico se ele tiver o quê? O selo de autenticidade. E por aquele selo há, diríamos assim, uma série de critérios que têm que ser cumpridos para que aquele pedacinho de pano cuidadosamente bordado possa efetivamente levar aquele selo de autenticidade. Sabem uma coisa, meus queridos? No final da história desta terra, Deus deseja de alguma forma também assinalar com um indício, um símbolo, um selo de autenticidade aqueles que lhe são fiéis, aqueles que são autênticos. E se existe o selo de Deus, também existe o selo do inimigo de Deus. O selo do inimigo de Deus, e nós vamos aqui resumir um bocado esta história, porque muitos de nós também o conhecemos, e aqueles que, quem sabe, estão a acompanhar-nos aqui, ou aqueles que nos acompanham também pela internet e que ainda não conhecem este assunto, mais profundamente, gostaríamos de convidá-los a que venham mais vezes, porque nós vamos estudar também a diferença entre estes dois selos. Hoje vamos falar de forma um pouco resumida sobre este assunto e vamos, sobretudo, apelar àquele que é o grande objetivo que Deus tem para nós neste momento, que possamos fazer a verdadeira escolha, que nos possa colocar do lado da autenticidade, do lado da verdade, do lado dos salvos e dos justos. Mas é verdade que o selo do inimigo de Deus também é apresentado na Bíblia e é referido de uma forma muito clara em Apocalipse, no capítulo 13. Mas se existe o selo do inimigo, existe também o selo de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos a que neste momento não desmarquem Apocalipse 7, mas vamos até Ezequiel, livro o profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 20. E ali vamos encontrar o profeta do exílio, o profeta, o sacerdote profeta Ezequiel, nos tempos de Babilônia, dando ao povo de Israel e ao povo de Deus ao longo da história uma indicação preciosa que nos é útil particularmente também na compreensão do livro do Apocalipse. Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou Senhor vosso Deus. Então, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 7, e encontramos ali Deus dizendo que o anjo de Deus dizendo que há a necessidade de haver um assinalamento do povo de Deus com o selo de Deus, quando nós lemos no livro de Ezequiel que o sinal que distingue o povo de Deus, que mostra o nível de fidelidade deste povo para com Deus, é justamente o sábado, dizendo Deus: guardai os meus sábados, santificai os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre mim e vós. Nós nos perguntamos então porquê existe a necessidade de um selo e quais são as características deste selo. Bem, um selo tem várias características e eu gostaria de, muito brevemente, partilhá-las convosco. Um selo tem sempre a identificação de quem é o autor daquele selo, quais são as suas características, qual é a sua autoridade e também fala a respeito do seu caráter. Quando nós vamos, por exemplo, ao quarto mandamento, e gostaria ainda que nós pudéssemos agora ver rapidamente Êxodo capítulo 20, do verso 8 em diante, nós vamos encontrar no quarto mandamento, que é aquele que nos fala a respeito justamente do sábado, algumas indicações interessantes, como sendo justamente as características que devem constar num selo, que devem constar num elemento, num símbolo de autenticação. Êxodo capítulo 20, verso 8. Deus, no quarto mandamento, dá as seguintes indicações. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o mar e tudo, a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E reparem que no 4º mandamento nós encontramos estas 3 características. É identificado o nome do dono deste selo. Deus é identificado como sendo o autor deste mandamento. A sua função, a sua característica, Deus é identificado como sendo o Criador do céu, da terra e do mar. E é-nos dada também a indicação da sua autoridade. Foi Ele quem abençoou e foi Ele quem santificou este dia. Mas alguém agora pode estar a pensar, e talvez algum irmão evangélico ou cristão de um outro movimento religioso que possa estar a ouvir-nos ou a ver-nos, pode dizer, mas espera lá, Rui, o que é que nós, por exemplo, podemos dizer quando Paulo, por exemplo, diz em Romanos, no capítulo 15, de que efetivamente ninguém deve julgar outros pelos dias. Ou, por exemplo, quando Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, no verso 16, exatamente a mesma coisa, que nós não devemos julgar outros a respeito dos dias que guardamos, ou das coisas que comemos, ou das celebrações que fazemos. Bem, meu querido, este é um assunto bastante interessante e que certamente merece a nossa atenção e o nosso estudo, mas uma coisa podemos dizer, meus caros, é que quando Paulo disse o que disse, tanto em Romanos quanto em Colossenses no capítulo 2, o que ele estava a referir-se aqui especificamente eram às práticas rituais da lei de Moisés referentes a tudo aquilo que apontava para o Messias. E como Jesus já tinha vindo, como Jesus já tinha morrido em nosso lugar, todas aquelas celebrações, todos aqueles rituais que tinham como objetivo serem um suporte à compreensão do ministério profético, do ministério messiânico de Jesus Cristo, perdiam o seu sentido. Todas as festas, todos os feriados nacionais que faziam parte do calendário judaico, perdiam o seu sentido porque Jesus Cristo, para quem todas estas festividades apontavam, já tinha vindo. E o Cordeiro de Deus já tinha estado, portanto, entre a humanidade. E a realidade para a qual aqueles eventos ou aquelas festividades apontavam já tinha se concretizado. Por isso, não fazia mais sentido que estes feriados e estas festas continuassem a ser guardadas. E era a respeito destas que o apóstolo Paulo estava falando, quando ele dizia que não deveríamos julgar ninguém pelos dias, ou pelas atividades, ou pelos dias e feriados que deviam ser guardados. Porquê? Porque nos tempos de Paulo existiam muitos judeus que, pregando entre as igrejas cristãs, exortavam os novos conversos ao cristianismo a guardarem estes feriados judaicos, a celebrarem estas festas do calendário judaico religioso. Mas Paulo dizia agora que não fazia sentido fazer isto. Nunca no Evangelho, nunca nas epístolas, nunca no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus ou os apóstolos dizerem que a obediência ao 4º mandamento, como sendo guardar o sábado, foi substituído pela devoção ao dia de domingo. Na realidade, o que nós vamos encontrar é exatamente a confirmação, não só pelas palavras, tanto de Jesus como dos apóstolos, como também pelas suas próprias ações, destes mesmos personagens que viveram em sintonia e em consonância com o mandamento. Não faz sentido que 9 mandamentos ainda continuem sendo válidos e apenas um tenha caído, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Na realidade, o próprio Jesus diz: não vim para abolir, mas para cumprir, conforme está em São Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Agora sim, então, nós chegamos, portanto, a perceber que quando Deus está para assinalar o seu povo, Ele está para assinalá-lo justamente em relação a um assunto de suprema importância. E você talvez agora esteja a perguntar, mas, ok, pastor, por que realmente o sábado é tão importante? Se você lê o Apocalipse, você vai perceber uma coisa interessante. É que desde o primeiro capítulo até ao final, há ali uma questão importante, que é a questão da adoração. A questão da obediência. Eu gostaria só de rapidamente levar a sua mente a recordar-se a respeito daquilo que é descrito em Gênesis capítulo 4, quando Deus pede a 2 irmãos que apresentem um sacrifício ao Senhor. Recordam-se? Eram os 2 irmãos, Caim e Abel. Caim era lavrador
e apresenta ao Senhor um bonito altar enfeitado com flores, com produtos da terra. O outro altar é apresentado com um cordeiro. Mas Deus aceitou o altar de quem? A oferta de quem? De Abel. Não aceitou a de Caim. Na verdade, reparem aqui numa coisa interessante. Caim e Abel, ambos ofereceram a Deus um sacrifício. Mas um ofereceu aquilo que Deus pediu e o outro ofereceu algo que ele entendia que Deus deveria aceitar. E reparem que esta é, na verdade, a essência de uma das estratégias mais bem conseguidas do inimigo de Deus. Não é levar-nos a desacreditar em Deus. Não é fazer com que a humanidade toda duvide da existência de Deus, mas se ele puder tão simplesmente levar as pessoas a obedecerem a Deus da forma errada, já terá sido para o inimigo de Deus um objetivo alcançado. E é por esta razão que nós vamos encontrar, efetivamente, no mundo religioso moderno, nós vamos encontrar, por um lado, um grupo de cristãos que continuam entendendo que é válida a obediência a Deus em todos os mandamentos, inclusive ao quarto mandamento, e aqueles que continuam a acreditar que se pode oferecer como Caim, a ideia de oferecer a Deus aquilo que nós bem entendemos, aquilo que nós achamos que deve ser aquilo que Deus merece ou deve receber da nossa parte. E é por esta razão que quando nós voltamos a Apocalipse capítulo 7, nós vamos encontrar depois, nos versos 9 em diante, uma descrição a respeito da natureza daqueles que foram selados. Apocalipse capítulo 7, do verso 9 em diante. Diz: e depois destas coisas olhei, e eis uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, e estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Aqui é já a visão do povo de Deus diante do Cordeiro, o povo glorificado, o grupo dos justos. Trajavam impecavelmente túnicas brancas, que querem dizer aqui, portanto, a pureza de caráter que deve caracterizar os salvos, aqueles que haverão de ser levados para o céu por Cristo. E no verso 10 diz: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, e a todos os anjos que estavam ao redor do trono, e aos anciãos e aos 4 animais se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. E diziam: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra e poder, força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E agora então um ancião se dirige com uma pergunta retórica a João. Verso 13: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: eles são os que vieram da grande tribulação, e que lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e servem a Deus de dia e de noite no seu templo. É aquele que está sentado sobre o trono, cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Sabem, meus queridos, este texto mostra-nos uma coisa tão simples como isto. Aqueles que haverão de ser assinalados de forma a receberem o selo de autenticidade de Deus para a salvação, deverão ser aquelas pessoas que estiverem dispostas a ser obedientes a Deus e adorá-lo da forma adequada, da forma correta. Porque esta, no fundo, é a grande questão. O assinalamento, o selamento do qual este texto nos fala, ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. E vocês talvez possam perguntar: como o pastor sabe disso? Bem, este era um assunto para nós podermos continuar se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, mas o tempo está escasso. Gostaria, portanto, apenas que ficássemos com esta ideia. Ainda não aconteceu o assinalamento. Ainda haverá um acontecimento notório na história da humanidade em que este assunto, entre a verdadeira adoração a Deus e o dia de guarda, haverão de estar em conflito, haverão de estar em grande debate socialmente no meio das sociedades e no meio dos povos.
Haverá inclusive a proclamação de uma lei associada à obrigatoriedade da adoração, do repouso em um determinado dia específico. E este decreto não irá em sintonia à vontade bíblica de Deus expressa na sua palavra. Este decreto irá numa outra direção, mas enquanto este decreto não for proclamado, enquanto este decreto não entrar em vigor, haverá uma discussão muito interessante. Haverá de fato um levantar de consciências, haverá debates bíblicos, muita gente irá estudar este assunto com grande interesse. Mas, meus queridos, nós que de alguma forma, como cristãos, estamos atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz e aos assuntos para os quais Deus nos chama a atenção, nós podemos, neste momento, tomar a nossa própria decisão. E é muito importante, e aqui eu queria falar de uma forma muito especial a cada um de nós, lembrando-nos, meus queridos amigos, que a obediência a Deus, na questão da forma como adoramos a Deus durante o dia de sábado, é algo que deve merecer o nosso cuidado e a nossa atenção. Os pais devem ter um cuidado muito especial ao ensinar aos seus filhos a respeito das razões pelas quais Deus pede de nós, seres humanos, esta atitude de fidelidade. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos porque realmente este dia é um dia especial, o que fazer nele, o que não fazer, quais são as atitudes que comprometem a nossa compreensão, como podemos, através de decisões que tomamos hoje, comprometer ou não a nossa decisão futura em relação a permanecermos fiéis e obedientes a Deus. Porque não esqueçam, meus queridos, em determinado momento Deus assinalará com o selo de autenticidade celestial a cada um. E é importante que tenhamos em consciência tomado a nossa decisão. O grande apelo que quero deixar da parte do Senhor com cada um de nós neste momento é: estudemos este assunto. Analisemo-lo em espírito de oração, para estarmos disponíveis para fazermos realmente a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos fortaleça. É a minha oração nesta manhã. Amém. Para terminarmos o culto em honra do Senhor, esta manhã, no santo dia de sábado, vamos cantar o hino que está fixado. 184, 184. Amen.
Nosso bondoso Deus, esta foi a nossa oração. Queremos deixar a Tua luz celestial entrar no nosso coração. A luz do Teu conhecimento. Queremos, Senhor, tomar decisões fiéis. Queremos tomar decisões que impliquem numa verdadeira adoração a Ti, Senhor. E para isso precisaremos certamente de fazê-lo com um coração aberto e com a disponibilidade do Teu Espírito para nos ajudar. Bondoso Deus, cada um de nós que aqui está conhece na essência a Tua palavra e conhecemos e compreendemos também, Senhor, aquilo que Tu nos ensinas a respeito do estar em vigor ainda a Tua lei em toda a sua plenitude. Entendemos, Senhor, também que existe uma contestação, um colocar em dúvida o conhecimento e a palavra de Deus em relação particularmente ao 4º mandamento. Nós queremos, bondoso Deus, poder obedecer-te, não apenas em relação ao 4º mandamento, mas em relação a todos os outros. Mas queremos fazê-lo, Senhor, de uma forma honesta, de uma forma consciente, de uma forma lúcida. E por isso, bondoso Deus, desejamos pedir-te que os assuntos que aqui tivemos a oportunidade de apenas de aflorar possam ser estudados, possam ser meditados e refletidos por cada um de nós, em espírito de oração e com bastante atitude de interesse e de cuidado ao estudarmos estes temas. Venha, bondoso Deus, também, Senhor, ajudar-nos nas decisões que cada um de nós precisa tomar, de maneira que um dia, quando acreditamos em breve este processo de autenticação acontecer, cada um de nós, Senhor, possa estar em condições de ser selado para a eternidade. Possa ser, Senhor, também guardado por Ti para vivermos eternamente com Cristo. Te pedimos e agradecemos isto, Senhor, não que mereçamos, mas é no nome de Jesus que pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém.